Essa semana começou, semana passada na verdade, domingo já é uma nova semana, mas semana passada, segunda-feira começou, ali na parte da manhã, os principais jornais do Brasil e muitos jornais ao redor do mundo noticiou o que aconteceria na hora do almoço. Por volta de meio-dia, o jogador de futebol, Ronaldo, estava na TV anunciando o fim, a aposentadoria da sua carreira como jogador de futebol. Essa notícia percorreu toda a semana. Os gols desse craque, as partes mais importantes da carreira, foram sendo reprisados e mostrados a cada momento, a cada jornal, e nuances dessa história puderam ser descobertas. Ronaldo deu a parte dele, falou que sentia muitas dores no corpo, falou que estava lutando com um distúrbio, que era hipotireoidismo, que abaixava o metabolismo dele, por isso ele lutava com peso, e chorou algumas vezes. Muitos que o acompanharam, muitos que vibraram com essa carreira brilhante desse jogador, também se emocionaram, também se identificaram, também assistiram, acompanharam, e de certa forma se entristeceram, ou se alegraram, ou tiveram algum contato com essa história. Ronaldo é conhecido como um fenômeno, um jogador que começou essa carreira muito cedo, com 17 anos, na seleção brasileira de 94, foi campeão do mundo. Me lembro que essa foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei. Devia ter lá uns 11, 12 anos de idade, e me lembro de torcer para o Ronaldo entrar, mas o Parreira não quis colocar. No último jogo contra a Itália, o reserva que entrou foi o Viola e não o Ronaldo, né? Mas no final o Ronaldo pôde levantar aquela taça, depois já estava na Holanda, depois foi vendido para o Barcelona, na época foi o jogador vendido, que preço mais caro na história do futebol. Depois para a Itália, depois para o Real Madrid, contratações milionárias, e Ronaldo se firmou de fato como um fenômeno. Uma carreira conturbada, lesões, escolhas erradas, escolhas certas, momento que volta, momento que joga, que deu alegria para quem torcia pelo futebol brasileiro, e também que deu tristeza. Mas o fato é que hoje, enquanto o Corinthians está jogando contra o Santos, e você não ficou na sua casa assistindo, que bom, você veio para cá, Ronaldo não está jogando mais. Da última vez que a gente viu ele jogando, a gente já tinha percebido que a carreira já tinha acabado. Mas que bom que ele percebeu isso, que a carreira já acabou. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com aquele negócio, né? Não vai jogar mais, a gente não vai ver mais aqueles dribles, aquelas arrancadas. Só para você se lembrar um pouquinho do que esse jogador fez, depois nós vamos contextualizar para aquilo que Deus quer falar com você através dessa ilustração. Eu queria soltar um vídeo que mostra um pouquinho da carreira desse craque, desse homem que fez uma grande história no mundo através do futebol. Pode soltar o vídeo.
Gols belíssimos, jogadas fantásticas no futebol, um verdadeiro fenômeno. Uma carreira que teve começo, meio e fim. E tudo na nossa vida, aqui na terra, tem começo, meio e fim. Se você recebeu um talento de Deus, se você trabalha, você está bem na sua carreira hoje, ela tem começo, meio e fim, vai acabar em algum momento. A sua vida tem um nascimento, você vai fazer várias coisas na sua vida e vai ter um final. Você vai passar pela sua vida, você vai aproveitar bons momentos, você vai fazer as suas decisões, e nós temos que aprender a começar e a terminar. Um homem que tem uma história tão brilhante no futebol, não teve o mesmo efeito em outras áreas da sua vida, como seus relacionamentos truncados, as baladas, bebedeiras e coisas assim. Mas nós temos a oportunidade de escolhermos certo na nossa vida. Salmo 90, versículo 12, que é um salmo que nos fala sobre a vida e que reflete sobre a vida, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria para aproveitar os nossos momentos, contar os nossos dias para saber onde estamos, o que nos resta, qual momento estamos vivendo, para fazermos as escolhas corretas, para fazermos o melhor e aproveitarmos a nossa vida da melhor forma. O tema dessa mensagem é a carreira de um fenômeno. Como nós podemos deixar Deus fazer da nossa vida um verdadeiro fenômeno, não só na nossa vida profissional, não só na nossa vida familiar, não só na nossa vida secular, não só naquilo que a gente pode ter mais prazer, que a gente escolhe como a melhor parte da nossa vida, mas toda a nossa vida, não só a vida nessa terra, mas também na vida eterna, um verdadeiro fenômeno. Fenômeno, eu posso dizer que é algo acima da média, algo que traz admiração, algo brilhante, algo fantástico, algo acima da linha comum, acima daquilo que nós esperamos, aquilo que supera a expectativa. Você quer que a sua vida seja normal, ou você quer que ela supere as suas expectativas? Nós temos um anseio na nossa vida de viver algo mais, e Deus preparou algo mais para a nossa vida. Nós nos acostumamos a ver alguns fenômenos se despontando em algumas áreas da vida em algum momento, seja nos esportes, seja nas artes, seja no mundo executivo. Nós sempre vemos alguém digno de admiração. Outro exemplo que nós admiramos foi Ayrton Senna. Ayrton Senna ainda é o maior ídolo para os jovens no Brasil. Tem uma pesquisa que foi concluída em 2007, a maior pesquisa feita aí com a juventude, que coloca Ayrton Senna como o maior ídolo da juventude. Um verdadeiro fenômeno também, mas que teve a sua vida ceifada abruptamente, uma carreira interrompida aos 33 anos de idade, no circuito de Imola, na Itália, quando ele estava correndo pela Williams e sofreu aquele acidente trágico em 94, que muitas pessoas se lembram. Eu também, alguma pessoa que fez muitas escolhas certas, e que na sua vida cristã deixou muito para nós, talvez muitos não o conhecem, não o conheceram, foi o Janires. Janires foi um poeta, foi talvez o primeiro roqueiro cristão brasileiro. Ele chegou a gravar 4 discos com o Rebanhão, uma das primeiras bandas de rock que apareceu no cenário. Depois gravou um disco com a Banda Azul, fez bastante sucesso. A carreira dele continuou sendo, essas duas bandas começaram a se despontar, e muitos de nós cantamos essas canções. Por exemplo, aquela música Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor, é do Rebanhão. E só que Janires veio também com pouca idade, antes dos 40 anos, morreu, mas ele teve um começo, um meio e um fim nessa vida. Renato Russo morreu com 36 anos, com AIDS, vocalista e líder da banda Legião Urbana. Músicas inteligentes foram cantadas para os jovens, adolescentes, no Brasil inteiro, onde se tinha uma rodinha de jovens e adolescentes, tinha um violão, era só dar o primeiro acorde e a galera toda começava a cantar. Falava sobre os conflitos entre pais e filhos, falava sobre o amor, falava sobre as questões sociais, políticas, e a galera cantou, mas ele veio e ele foi. Talvez daqui a um tempo
nem tanta gente assim vai se lembrar ou vai falar. Talvez se você falar para os adolescentes de hoje, Renato Russo já não significa tanta coisa mais. Kurt Cobain, esse cara foi um fenômeno também. Imagina um cara de 27 anos que vendeu 50 milhões de cópias. 50 milhões de cópias como compositor. Um cara que arrastou jovens no mundo inteiro. Várias tentativas de suicídio. Com 27 anos ele se matou, deixando a esposa e uma filha de 2 anos de idade. E a galera até hoje ainda canta as músicas da banda Nirvana. Também as estrelas de Woodstock, estrelas da música, estrelas da arte. Eu posso me lembrar de 2 deles, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Aquele negócio todo, década de 60, sexo, drogas e rock and roll. Nenhum dos dois chegaram aos 40 anos de idade. Drogas, álcool, overdose, chegaram rápido ao fim de suas vidas. Se a gente olha para a parte da vida dessas pessoas, fenômeno, algo extraordinário, digno de admiração. Fizeram coisas muito boas, receberam dons, fizeram atividades que causaram admiração em muitas pessoas. Mas se eu olho a vida como um todo, será que eu posso dizer que foi um grande fenômeno? Você gostaria de ter muito sucesso e perder a sua família? Você gostaria de ser um grande executivo, um fenômeno? A pessoa que trabalha, que conquista, que é promovido, que vai além das marcas comuns, que é fora da curva, alguém que as pessoas esperam que tenha solução, mas que na vida espiritual, quando você está chegando perto da morte, você não sabe o que vai encontrar, não sabe com quem você andou a vida inteira, confusão total. Eu acredito que nenhum de nós quer algo assim. Inclusive, pessoas assim, eles fazem tanta coisa para ter sucesso. Quando tem sucesso, coloca um boné, um óculos desse tamanho, sai na rua, não quer ser reconhecido por ninguém. Mas o que queria antes era sucesso, mas agora não quer ser reconhecido por ninguém, porque quer paz, quer sossego. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos. Como deixar Deus fazer de você um verdadeiro fenômeno, um fenômeno de verdade. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 16, que aqueles que são servos de Deus, que são fiéis a Deus, estes é que são os verdadeiros fenômenos que o mundo espera ver, que o mundo espera conhecer, que o mundo quer olhar e encontrar respostas. São os notáveis, são aqueles que Deus preparou para causar uma grande revolução nesse mundo. E eu quero ser um desses fenômenos, e Deus quer fazer de nós esse que é notável, esse que vai fazer algo digno de admiração e que vai deixar o mundo com respostas que eles procuram, que vão responder nessa vida e para toda a eternidade. Então, como deixar Deus fazer de você um verdadeiro fenômeno? Primeiro, reconheça que a vida é um milagre e um presente. Reconheça que a vida é um milagre e um presente. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um culto com os atletas de Cristo, e eu conversando com uma dessas pessoas influentes dos atletas de Cristo, eles sempre se encontram com jogadores conhecidos, pessoas de fama no mundo dos esportes, e eles disseram sobre o Ronaldo, falaram naquela época que ele estava naquele período mais conturbado, que não sabia se ele ia voltar ou não, e que eles estavam tentando falar de Jesus para eles, e o Ronaldo dizia que não precisava de Deus, ele dizia não para a fé. Eu acredito que se você quer ser um verdadeiro fenômeno, você tem que olhar para o dono, o doador, aquele que dá a vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Quanto se paga por um presente? Quanto que você paga por um presente? Presente é de graça. Presente é alguém que quis dar e você recebe como dádiva, como amor, como graça, como misericórdia. Alguém dá presente, ele escolhe, ele compra, ele paga o preço e ele o dá. Na verdade, a nossa vida, ela tem que ser observada
como sendo um presente de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: beber, comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Tem muita gente que acha que ser recompensado pelo seu trabalho é fruto do seu próprio esforço, é fruto de alguém que trabalhou, que estudou, que conseguiu uma formação, que passou em processos seletivos e agora tem o seu salário no fim do mês. Tudo bem, se você trabalhou, você vai ter o seu salário no fim do mês. Se você não trabalhar, você não tem. Mas se você não tiver vida, você não trabalha. Se você não tiver força, você não sai da sua casa. Se você não tiver saúde, você não se levanta e chega no seu trabalho. Se a sua vida, ela for ceifada no caminho do seu trabalho, quando você estiver num carro e você sofrer um acidente, você não vai poder trabalhar. A palavra de Deus inclusive nos fala que tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, com todas as suas forças. Para onde você vai não tem realização e nem trabalho. Ou seja, aqui eu tenho um presente de Deus, uma oportunidade de viver e ser grato a Deus pela vida que Ele me dá. A vida é corpo, é alma, é espírito. A vida são 3 partes. E uma pessoa com outra pessoa, ela pode gerar uma vida biológica, mas a vida completa é milagre divino. Se Deus não soprar a vida, não há vida. Se Deus não decidir que alguma pessoa vai vir nesse mundo, essa pessoa não chega nesse mundo. Assim como está escrito lá em Gênesis 2:7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Você pode ser grato a Deus porque Deus te deu a vida? Eu fico observando como a gente reclama da vida. Meu Deus, a gente reclama se está quente, a gente reclama se está frio demais, a gente reclama do trabalho, a gente reclama do chefe, a gente reclama se tem dor no corpo, a gente reclama, murmura o dia inteiro, reclama do governo, reclama do país que você nasceu, reclama da sua família que Deus te deu, reclama de tudo nessa vida. A gente reclama. Deus quer que você olhe para a sua vida e que você seja grato, que você dê um sorriso para cada dia e que você olhe para Deus e fale: obrigado, que bom que Deus me deu mais um dia de vida. Que bom que Deus me deu mais um dia de vida. Tem gente que é tão ranzinza que você dá um bom dia sorrindo, ela é estranha. Por que esse cara está tão feliz? Bom dia por quê? E tem muita gente que é assim, já acorda reclamando da vida, já acorda com a fatura negativa, já acorda olhando para o dia e falando: meu Deus, mais um dia. Segunda-feira, meu Deus, chegou. Tem gente que reclama do final de semana e reclama da segunda-feira também. Tem gente que reclama porque está solteiro, aí depois casa, reclama porque se casou, aí reclama porque não tem filho, aí Deus dá filho, reclama: olha o que meus filhos fizeram, essa adolescência vai me matar. E a gente reclama o tempo inteiro. Se você quer que Deus faça de cada dia da sua vida um fenômeno, um milagre, Ele quer fazer de cada dia da sua vida uma obra-prima. Seja grato, reconheça quem Deus, reconheça que Ele te deu para viver. Viva com gratidão. Anote aí no seu esboço: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Praticar o bem é coisa de gente grata. Ele sabe que não vai resolver tudo, ele sabe que a resposta de tudo está na mão dele, mas ele é tão grato, ele está tão feliz, ele consegue parar de ficar tentando resolver todos os seus problemas que estão ruins, e ele olha para as outras pessoas e ele consegue agradecer. Praticar o bem é valorizar a vida humana, é valorizar o presente que Deus deu, é olhar e ser feliz com aquilo que Deus te dá. Hoje, Deus quer que você olhe para Ele, que você reconheça que Ele te deu a vida. Não sei como está a sua vida hoje,
não sei se está boa, não sei se está ruim. Eu sei que Deus pode fazer grandes milagres na sua vida. Eu sei que Deus pode tornar cada um dos seus dias um dia feliz, um dia bom, um dia agradável. Mesmo que falte alguém, mesmo que tenha coisas difíceis para serem resolvidas, se eu vivo a minha vida em Deus, eu vivo entusiasmado. Sabe por quê? Sabe qual é o significado da palavra entusiasmado? É em Deus, em Deus. Se eu estou em Deus, eu estou feliz. Se eu estou em Deus, eu estou com o dono da vida, e a minha vida se torna um milagre. Quantos querem que a sua vida diariamente seja um milagre de Deus? Seja grato a Deus. O milagre começa com a gratidão. Hoje, milagres podem acontecer na sua vida, se você simplesmente começar a ser grato pela vida que Ele te deu, pela vida que Deus te deu. Segundo, desfrute da sua vida. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nós temos que aprender a desfrutar da nossa vida. Uma vez eu fui para um aniversário, percebi que uma criança tinha ganhado um presente, uma caixa grande. E aí a criança, foi aberto o presente, ela não conseguia abrir. Quando colocaram o presente na frente dela, ela olhou para a caixa e a caixa chamou mais atenção. Então ela pegou a caixa e começou a brincar dentro da caixa. Ela entrava dentro da caixa, ela escondia a cabeça dentro da caixa e aparecia, e fazia festa com a caixa. Mas ela não chegou a nem pegar no presente. Muitas vezes, nós somos assim. Deus nos dá um presente, Deus nos dá a vida, e nós ficamos brincando com a caixa. Pega essa embalagem, rasga e desfrute a vida que Deus te deu por completo. Desfrute. Se Deus te deu capacidade de realizar alguma coisa, realize com todas as suas forças, porque um dia você vai, mas algumas coisas que você fez pode ficar aqui e pode abençoar muita gente. Quantas pessoas, essas pessoas que nós citamos, artistas que fizeram música, artistas que escreveram algo, mas que escreveram sobre a forma negativa de viver. Tem algumas músicas do Nirvana que você ouve, se você estiver no pior dia, dá vontade de se matar. Tem gente que vai deixar isso. Desfrute da sua vida. Alguém que desfruta da sua vida, do seu pleno potencial, vai deixar coisas para a eternidade, vai construir para a eternidade. Segundo, aprenda a viver com 100% da sua potência. Salmo 90, versículo 16 e 17. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Deus quer consolidar obras de suas mãos. Sabe o que é isso? Se eu faço alguma coisa sozinho, eu não estou vivendo com 100% da minha potência. Sabe por quê? Porque eu não fui feito para viver sozinho. Eu fui feito para viver com Deus. E quando eu vivo com Deus, Deus consolida as obras das minhas mãos. Deus me dá o presente de fazer algo com Ele. Deus me dá o presente de diariamente as minhas mãos desfrutarem de milagres. Porque se Deus consolida alguma coisa que eu fiz, não sou eu que fiz, foi um milagre. Foi um milagre. Eu me lembro que quando eu tinha que apresentar algumas coisas no trabalho, antes de ser ministro, eu fui designer, eu tive uma formação, e às vezes eu ia apresentar alguns projetos, e quando eu apresentava aquele projeto, que os clientes olhavam, e que eles ficavam felizes, que eles tinham aquela sensação, eles sorriam, quando eles falavam, gostei, alcançou o objetivo, naturalmente, eu tinha aquela sensação de ser útil. É mais do que orgulho, não é questão de orgulho, aquele orgulho ruim, mas aquela sensação de que eu não estou fazendo hora extra, minha vida está servindo, minha vida está valendo para alguém, minha vida está sendo útil, eu estou fazendo coisas que Deus me deu capacidade para fazer, e Deus está consolidando as obras das minhas mãos. Eu me lembro, sabe por que eu ficava muito feliz? Olha só, o primeiro ponto desse ponto, deixe toda a sua vida nas mãos de Deus, para realizar com Ele grandes obras.
Eu me lembro que o que me deixava feliz era que às vezes eu tinha algumas coisas que eu simplesmente não sabia por onde começar. Na época estava estourando esse negócio de internet, e muitas ações pela internet. Isso foi em 2003, há 7 anos atrás. Então aquele boom estava no auge, né? E todo mundo passando ali para a banda larga, e outras coisas começaram a ser feitas pela internet, e eu não sabia nada. Eu sabia criar para o papel, mas para a internet eu não tinha noção. E aí eu caí numa agência que o negócio era só internet. Eu falei, meu Deus, ou eu vou me lascar aqui dentro, ou o Senhor vai abençoar as obras das minhas mãos. E algumas vezes, literalmente, eu falava, Deus, me ajuda, me ajuda. E Deus, Ele vinha com as mãos dele. E depois que dava certo, eu não tinha dúvida nenhuma que foi Deus que fez. Viver com 100% da sua potência é você não separar mais o que é a sua vida com Deus, o que é a sua vida profissional, o que é a sua vida familiar. Em todas as áreas da sua vida, Deus vai com você. Onde você atrai a presença de Deus, Deus vai estar lá. Se você está vivendo do jeito de Deus, e você está pedindo a ação de Deus, das suas mãos sairão milagres. Você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, a provisão de Deus estará na sua vida. E mais do que obras de trabalho, você vai ter obras para a eternidade. Porque eu me lembro que naquela agência, por exemplo, ao invés de simplesmente apresentar projetos, tinha momentos que alguns dos meus amigos percebiam que eu vivia com Deus. E aí tinha momentos que eles estavam mal. Tinha momentos que um estava com o perigo de ser demitido, o outro estava com um problema no casamento, e eles se lembravam que tinha uma pessoa naquele lugar que estava vivendo perto de Deus. Então eles falavam, você pode fazer alguma coisa? Uma oração. E depois, mais na frente, eu soube que um daqueles amigos rendeu a sua vida para Jesus completamente. Naquele tempo ele tinha já se rendido, mas eu soube que até hoje ele está vivendo perto de Deus. E quando eu for para o céu, sabe quem que eu vou ver? Eu vou ver aquele meu amigo, Antônio Folha. E eu vou perceber que eu participei daquela obra na vida dele, que foi para a eternidade. Deus quer fazer das suas mãos obras eternas. Deus quer que você viva no 100% do seu potencial. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é homem. Quem convenceu aquele rapaz não fui eu, foi Deus. Mas Deus consolidou cada palavra que foi lançada, cada ação que foi feita, foram obra das mãos de Deus. Você quer viver com as obras de Deus nas suas mãos? Deus quer te levar a coisas muito maiores. Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Deus quer que você viva além das suas forças. Deus quer que a nossa vida vá além de toda a mediocridade humana. Porque diante das obras divinas, aquilo que eu posso fazer é simplesmente medíocre. Agora, eu quero fazer com Deus algo sobrenatural. Aí sim, eu vou viver um verdadeiro fenômeno. Você acha que o Ronaldo impressionou Deus com o seu futebol? Você acha que Deus olhou para ele e falou assim, nunca que eu conseguiria fazer o que esse rapaz faz? Você acha que ele vai poder chegar no céu, pegar a bola e falar, Deus, olha o que eu faço? Primeiro que ele já nem dá conta mais, passou o tempo dele. Segundo, porque quem deu a vida, quem moldou cada parte desse motor, que tinha essa potência de fazer o que ele fez, foi o Criador, o dono da vida. Deus colocou nele uma potência desse motor, ele desenvolveu nessa área da vida dele, esse potencial. Agora, o que Deus pode fazer, não tem limites não, não tem limites. Não existe um cristão comum. Se a sua vida está nas mãos de Deus, em você está o maior poder de todo o universo. Não existe alguém que está vivendo perto de Deus e que é uma pessoa simplesmente comum. Se a sua vida é muito comum, se a sua vida não tem milagres, se a sua vida não mostra a grandeza de Deus, ou a sua vida não está nas mãos de Deus, ou você um dia entregou a sua vida nas mãos de Deus, mas decidiu ficar com parte dela na sua. Deus quer fazer grandes milagres através da sua vida. Então, o segundo ponto, escolha construir para a eternidade. Sei
que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada pode se acrescentar, e disso nada pode se tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. É assim. O que Deus faz é para a eternidade. Sabe o que significa? Que Deus não se aposenta. Deus nunca vai ter que pegar a sua carteira de trabalho e dar baixa nela. Ele nunca vai ter que entrar com a sua carteira de trabalho, com seus documentos do INSS, para sua aposentadoria, na Previdência Social. Porque Deus não se aposenta, as obras de Deus são eternas. As obras de Deus são eternas. E sabe por que a sua vida tem um limite? Para que você tema a Deus. Quando você bate na parede, quando você chega no seu máximo, quando você não consegue ir além, você vai olhar para Deus e falar: eu não posso, mas Deus pode. Com a minha família, eu não posso mais, mas Deus pode. Com o meu filho, eu não posso mais, mas Deus pode. Na minha profissão, eu não posso mais, mas Deus pode. A minha salvação, eu não posso, mas Deus pode. E é uma obra eterna. A palavra de Deus está dizendo que tudo que Deus faz dura para sempre. Fala comigo, tudo que Deus faz dura para sempre. E Deus faz assim para que você o tema, para que você olhe para Ele e reconheça que Deus é Deus. Quando nós vemos um jogador, uma pessoa que fez grandes coisas, mas que chega no seu fim, nós percebemos como a vida vai rápida, como nós temos limitações. Só que nós podemos olhar para alguém que tem uma fonte inesgotável, e que tudo que ele faz dura para sempre. Talvez você está no auge da sua vida, talvez você está vivendo algo que você acha que é o topo, ou algo que você acha assim que ainda vai se desenvolver mais, mas você se sente no topo, no seu pleno potencial. Esse tempo na sua vida vai passar. A aposentadoria da sua vida vai chegar. O seu pleno potencial em vida vai acabar. Olhe para Deus e decida que o seu potencial vai durar mais do que 70 anos, mais do que 80, que você vai viver eternamente em Deus, com Deus, que você vai viver com Ele para sempre. Decida construir para a eternidade. Terceiro, receba a luz de Deus, para que os holofotes dos homens não lhe façam falta. Receba a luz de Deus na sua vida. Eu tenho que aprender a receber a luz de Deus na minha vida. Eu tenho que decidir, Salmo 90, 14, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. O Senhor nos alimenta de uma forma que nós podemos ser gratos a Ele a vida inteira. A energia, a luz não se apaga. Na verdade, quando eu vivo em Deus, eu não dependo de holofotes. Na vida de cada pessoa, tem um limite para algumas coisas. Eu fico imaginando, por exemplo, o Ronaldo essa semana. Na outra, o telefone ainda toca, ainda rola umas entrevistas. Mas, por exemplo, quanto você ouve falar de Bebeto? Alguns nem sabem nem quem é. Foi um craque, arrebentou, mas você não vê ele mais na TV. Tem muito tempo que ele não está numa capa de jornal. Passou o tempo. E muitas vezes o holofote na nossa vida não é a capa de jornal, é as pessoas nos procurarem, é uma vida movimentada, mas tudo tem o seu limite. E os aplausos humanos cedem, e aqueles que aplaudem também ridicularizam. Então tudo que é humano tem o seu limite, tem a sua maldade, tem a sua crítica, e passa. Agora, se eu recebo a luz de Deus, a palavra de Deus fala que Jesus é a luz dos homens. Se eu recebo a luz dos homens, que é Jesus, eu não vou depender de luz externa. Sabe por quê? Porque a minha vida é a luz. Porque da minha vida vai sair a luz que vai iluminar toda a humanidade. Todas as pessoas que eu passar por perto, eu tenho o potencial para iluminar a vida delas, porque Jesus está em mim. Quando as luzes se apagarem à sua volta, quando as pessoas não te procurarem mais,
quando você não for lembrado, quando você não for visitado, tenha certeza que Jesus está com você, Jesus está em você, Jesus jamais te abandonará, e você está satisfeito, você está alegre, você canta de alegria a vida inteira, porque Ele já te alimentou, Ele já jogou a luz dEle em você. E quarto, viva pronto para deixar de viver neste mundo. De repente nossos dias são cortados, a nossa vida termina como um sopro, só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições, a vida passa logo e nós desaparecemos. Você pode fazer um sopro aí assim? A nossa vida é assim, um sopro. Nossa vida passa depressa. A nossa vida termina como um sopro. A vida passa logo e nós desaparecemos. Sabe qual que é a certeza que você tem? A maior certeza que você tem nessa vida? Que ela vai apagar. Você não sabe se vai ser com 50, com 60, com 70. Alguns têm a graça de viver um pouco mais. Mas é tão pouco diante da história, diante de Deus, que tem a grandeza da vida, que não teve começo e que não tem o fim, que de eternidade em eternidade é Deus, que simplesmente é. E a nossa vida vai acabar. A questão é, você está pronto para deixar esse mundo? Você está pronto para parar de viver aqui? Você está pronto para fechar os olhos, para se aposentar nesse mundo? Todos nós temos que viver prontos. Decida encarar a morte como uma etapa. Quem vive pronto, ele vê a morte como uma etapa. Ele está pronto para passar para a próxima etapa. Ele vive com a vida em ordem. João 5:24, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Sabe o que acontece? Se eu tenho Jesus, olha o que a palavra de Deus está dizendo: quem ouve na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, já passou da morte para a vida. Antes eu estava na morte, mas quando Jesus me encontrou, eu passei para a vida. E quando os meus olhos se fecharem nesse mundo, eu não serei condenado. Eu não sei o jeito que vai ser, eu não sei o jeito que vai acontecer isso, eu não sei quando vai ser, eu não sei quantos dias eu tenho, eu não sei o momento em que Deus vai escolher que a minha vida tenha um fim, eu não sei quando eu fechar os olhos o que, de fato, da forma que eu vou ver, mas eu sei que eu vou estar com Jesus. Eu sei que Ele preparou algo especial para mim, porque eu já saí da morte para a vida. Eu estou pronto para a próxima etapa. Eu sei que eu não serei condenado. Eu sei que quando Deus olhar para mim, não por causa da minha justiça, não porque eu fiz coisas boas, Deus vai ver o seu Filho Jesus, o sangue dele cobrindo a minha vida. Ele vai falar: entra, meu filho, para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Se você está com Jesus, é isso que vai acontecer com você. Saia da incerteza e esteja em paz quanto ao fim dessa vida, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição de como viver. Ele fala: viver aqui é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque se eu vivo com Cristo, quando eu morrer eu vou encontrar quem? Cristo, Jesus. Agora se eu vivo com um capeta, quando eu morrer eu vou encontrar quem? Aí você fala assim: ah, eu não estou vivendo assim tão com Jesus, mas com o capeta eu não estou. Mas a palavra de Deus diz que só tem dois jeitos: ou você está com Jesus, ou você está com capiroto, não tem jeito. Está com bichão. Ele está lá de pijama na sua casa. Ele anda com você no carro. Ele vai com você no trabalho. E quando você morrer, ele vai estar com você também. Não é uma questão para amedrontar você, é uma verdade. Paulo, ele tinha uma convicção. Você tem convicção que você está vivendo com Deus? Você tem convicção que Jesus já perdoou os seus pecados?
Você tem convicção que Jesus está nos seus negócios? Os seus negócios refletem a grandeza de Deus, a honestidade de Deus, o caráter de Deus? O seu casamento, você está vivendo com Deus? A forma que você trata a sua mulher, a forma que você trata o seu marido, a forma que você vive com os seus filhos, a forma que você trabalha, a forma que você compra, que você vende. Você está vivendo com Deus? Se você está vivendo com Deus, está igual Paulo, vive com Cristo. E se eu morrer, é lucro, acabou essa vida, mas agora vai ser melhor ainda. O melhor sempre está por vir. O melhor sempre está por vir quando eu vivo em Deus. Para você refletir um pouquinho sobre isso, queria que você assistisse esse clipe e essa apresentação, enquanto Deus fala ao seu coração sobre esta vida, sobre o começo, sobre o fim, sobre o que Deus preparou para você. Preparado, começo de uma estreia, e no roteiro da peça a vida de mais alguém. As expressões mais distintas estão na dramaturgia. A drama se realiza em torno de uma rotina. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. Já preparado, começo de uma estreia, e no roteiro da peça a vida de mais alguém. As expressões mais distintas estão na dramaturgia. A trama se realiza em torno de uma rotina. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. E quando as luzes se apagam, a vida então se revela.
eterna, a vida além do teatro, a vida além da novela, além do último ato. Existe vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha. Além do último ato, tem vida eterna. Eu queria terminar esse tempo perguntando para você: você tem convicção que depois que a cortina se fechar, você estará com Cristo na sua vida eterna? A palavra de Deus nos mostra que a vida eterna está em Jesus. Se eu estou com Ele, eu estou pronto. Estou pronto para viver. Estou pronto para encarar um mundo de incertezas. Estou pronto para ouvir aplausos, mas estou pronto também para não ouvir aplausos. Estou pronto para me despedir de pessoas. Estou pronto para que elas se despeçam de mim. Salmo 90, versículo 2 e 4, o salmista diz: antes de formarem os montes e de começares a criar o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna, que passa depressa. Deus, Ele tem um mapa da vida. Ele tem a fórmula da vida. Deus, Ele tem o caminho para mim. Com Ele eu não estou perdido. Com Ele, eu sei que eu estou indo para o melhor que Ele preparou para mim. Nas mãos de Deus, eu me entrego completamente. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhuma pessoa, vem ao Pai, a não ser por mim.